Bom, vamos direto ao ponto. Nessa análise, a gente vai explorar um conceito fascinante e que parece meio contraditório quando o assunto é a psicologia de quem alcança um sucesso absurdo. É super normal a gente pensar que, para chegar no topo, é preciso ter uma clareza absoluta e buscar sempre a verdade objetiva, né? Mas estudando essas mentes brilhantes que produzem resultados extraordinários, a gente encontra algo bem diferente. É uma estrutura de pensamento que, por incrível que pareça, abraça o que poderíamos chamar de mentira. Só que não é aquela mentira prejudicial ou enganosa. É mais como uma reinterpretação construtiva e superpoderosa do que a gente costuma aceitar como realidade. E para fundamentar a nossa análise hoje, a gente vai direto na fonte primária, o clássico texto Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. É mergulhando nas páginas deste material que nós vamos decodificar como certas crenças moldam os resultados de pessoas completamente fora da curva. O livro propõe o que ele chama de as 7 mentiras do sucesso. E aqui vale um aviso importante. Não estamos falando de desonestidade, de jeito nenhum. Estamos falando de uma ciência de realização pessoal, toda calibrada através de modelos mentais. Parte 1. O paradigma das mentiras. Isso logo de cara já dá aquele nó na nossa cabeça. Por que uma filosofia tão focada em sucesso e excelência ensinaria a gente a mentir? Como é que uma palavra que carrega um peso cultural tão negativo poderia ser uma ferramenta vital para crescer? O autor tem uma resposta incrível para isso. Ele propõe que, no fundo, a gente nunca sabe com uma exatidão absoluta como o mundo realmente é. Na nossa percepção diária, não dá nem para cravar com certeza se a linha do horizonte que a gente enxerga é côncava ou convexa, por exemplo. Então, a grande sacada aqui não é ficar buscando provar se uma crença é cientificamente uma verdade universal, mas focar num outro fator, muito mais prático. Esse paradoxo se resolve rapidinho lá na página 70 do livro. Neste contexto super peculiar, uma mentira é simplesmente um modelo mental. A palavra mentira é usada só para lembrar a gente o tempo todo de que nós não somos donos da verdade absoluta. A ideia é adotar essas crenças puramente pela utilidade que elas têm. Pensa bem, se uma forma de ver o mundo te apoia, se torna sua vida mais rica e te dá energia para agir, então ela é útil. A escolha é 100% baseada no que funciona e traz resultado, e não numa permanência factual fria. Parte 2. A 7ª mentira, o compromisso. E agora a gente entra no verdadeiro coração desta análise, com um conceito direto da página 80 do texto. A 7ª mentira postula o seguinte: não existe sucesso genuíno sem um altíssimo grau de compromisso com a meta. É isso. Indivíduos que triunfam possuem uma crença inabalável no poder dessa dedicação. O material bate forte na tecla de que, se existe uma única crença quase inseparável do sucesso, é exatamente essa. O êxito duradouro é apresentado como algo literalmente impossível sem um nível de comprometimento que a maioria acharia, um exagero completo. Quando a gente olha para os grandes realizadores, nem sempre eles são os mais rápidos ou os mais brilhantes de início, mas eles com certeza absoluta são os que possuem o maior compromisso. Tem uma frase sensacional da icônica bailarina russa Anna Pavlova que resume isso perfeitamente. Seguir, sem interrupção, um objetivo. Aí está o segredo do sucesso. Olha só o peso desse sem interrupção. Essa é a chave de tudo. É a recusa total em fragmentar a atenção ou dividir a energia com direções secundárias. É viver a 7ª mentira na sua forma mais pura e intensa, colocando a meta principal como o centro absoluto e inegociável de tudo que se faz. Parte 3. Talento versus esforço contínuo. A gente escuta o tempo todo aquele mito de que o topo é só para quem tem talento natural, quem já nasceu pronto. Mas a realidade é outra, e a tenacidade implacável quase sempre esmaga essa ideia. Um exemplo excelente que o texto traz é o do Larry Bird, um gigante absoluto do basquete. Fisicamente falando, ele não era o que a gente chamaria de uma gazela na quadra. As descrições dizem que ele era lento, mal saltava e perto de outros profissionais parecia até se mover em câmera lenta. Mas a realidade que superou todas essas limitações foi uma força mental absurda. O compromisso dele compensou completamente qualquer falta de agilidade física. Ele treinava mais pesado, exigia mais de si mesmo e simplesmente extraía tudo, até a última gota, da sua capacidade. E o livro empilha evidências com várias outras figuras icônicas para provar esse ponto. A gente vê atitudes extremas. O Pete Rose, por exemplo, que fez história mergulhando de cabeça nas bases, jogando com a garra de um novato em toda a sua carreira. O lendário Tom Watson, que se isolou dos outros competidores no golfe puramente por meio de uma prática absurdamente disciplinada. E olha esse caso do jornalista Dan Rather. Antes de ser famoso nacionalmente, o cara literalmente continuou passando a reportagem enquanto estava agarrado
a uma árvore no meio de um furacão furioso no Texas. É a prova viva e inegável do que é esse nível de compromisso. Com isso, a gente derruba talvez o maior mito de todos. Usando o exemplo do Michael Jackson na página 81, a percepção pública adora focar naquele exato momento da explosão de fama, chamando a pessoa de prodígio ou de sucesso da noite para o dia. Mas essa visão ignora completamente a realidade invisível, um trabalho insano, meticuloso e ininterrupto, que no caso do Michael acontecia desde os 5 anos de idade. Foram décadas de dedicação longe dos holofotes, cantando e aperfeiçoando a dança. O que o mundo aponta casualmente como talento natural costuma ser só o resultado de um compromisso metódico construído em silêncio. Parte 4. A filosofia WIT. Mas e no dia a dia? Como colocar tudo isso para rodar? Qual é o motor diário? A resposta vem de uma sigla detalhada no livro, WIT, ou, em inglês, Whatever It Takes, fazer o que for preciso. Essa é a mentalidade raiz, a filosofia operacional e autoritária de quem alcança os objetivos mais altos. E aqui um ponto importantíssimo que o autor faz questão de frisar. É fazer o que for preciso desde que não prejudique os outros, claro. É aquela disposição firme e inabalável de esgotar todas as alternativas viáveis, tratando os obstáculos no caminho apenas como correções de rota. Só que esse compromisso não é sair por aí batendo a cabeça na parede de forma irracional, né? Tem estrutura, e ela ganha forma com a chamada fórmula do sucesso definitivo. É um processo estratégico. Passo 1, saber exatamente o resultado desejado. Passo 2, modelar quem já chegou lá. Passo 3, agir, ir para cima. Passo 4, ter a sensibilidade afiada, a acuidade sensorial para notar o que está trazendo o resultado e o que está falhando. E o mais importante de todos, o passo 5, o compromisso ferrenho de refinar, ajustar e continuar iterando até a meta se materializar. Parte 5. O preço do sucesso. Tudo isso leva a gente para uma realidade dura, capturada de forma perfeita no texto. Alcançar o topo exige a profunda disposição de pagar o preço. O verdadeiro sucesso separa as pessoas não pelo dom inicial, mas sim pelo que a pessoa topa sacrificar todo santo dia. Isso significa sacrificar conforto, perder horas de sono, abrir mão de caminhos profissionais mais seguros e muitas vezes lidar com a falta de aprovação das pessoas em volta. O abismo que separa o mediano da excelência está exatamente na qualidade inabalável desse compromisso e na disposição de arcar com esses custos que ninguém vê. Então, para fechar a nossa análise, entendendo que esse compromisso massivo é o motor inevitável do sucesso duradouro, fica uma provocação para todos nós. É comum a gente ter metas gigantes e ambiciosas, mas e o esforço diário? Na maioria das vezes, o nível real e ininterrupto de energia investida é apenas mediano. Quando estudamos as mentes que reescreveram as regras das suas indústrias, fica cristalino que não tem meio termo na 7ª mentira. A dedicação tem que bater de frente com a ambição. Então a grande reflexão que fica é a seguinte: o nível atual de compromisso e esforço depositado hoje é realmente suficiente para construir o grande feito de amanhã?